Hoje eu quero falar de uma palavra para te fortalecer. Deus trabalha com os fracos. Parece incoerente, né? Mas é uma realidade. Deus trabalha com os fracos. Vou ler esse texto aqui que se encontra no livro de Juízes, capítulo número 6, versículo 11 ao 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abezerita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso nos sobreveio, o que é feito todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força, e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se fosse um só homem. Que coisa linda! Olha aí como Deus é lindo. Os midianitas tinham se levantado com grande fúria contra a nação de Israel. Por causa do pecado, os midianitas vinham como gafanhotos, e tudo que o povo de Deus plantava já não tinha como colher, porque os midianitas vinham e tomavam todo o fruto do suor trabalho de suas mãos. Por fim, a nação de Israel se acomodou. Já não queria mais enfrentar. Muitas vezes tem pessoas que estão acomodadas, desistem de lutar, e agora se escondiam em caverna. Mas agora havia só um homem, um jovem, que tentava salvar o pouco que restava. E é desses que Deus está escolhendo e levantando para essas gerações de hoje. São esses que Deus trabalha. Deus trabalha com aquele que está ali, talvez escondido, mas tentando fazer o máximo possível para salvar o pouco que resta. Amados, eu quero falar de não desistir. Deus trabalha com os fracos. Isso é um fato verídico. Numa nação onde o gelo, aqui nós, graças a Deus, somos um país onde praticamente só temos iminência de gelo no sul e muito pouco. Mas os países onde o gelo, onde o inverno é rigoroso, as crianças estão acostumadas a brincar no gelo, e havia ali duas crianças de 8, 9 anos, patinando, brincando, sobre um lago que estava totalmente congelado. E de repente, o gelo cedeu e uma criança afundou naquela água a temperatura abaixo de zero. Segundo os médicos, para sobreviver a uma temperatura dessa é questão de minutos, para que o teu corpo não pare totalmente. E o amiguinho, ele vendo ali que não dava tempo de correr para chamar um bombeiro, para chamar os vizinhos, ele começou a bater com um pedaço de pedra naquele gelo, mas o gelo era grosso demais. A sua mão começou a sangrar, mas ele batia, até que por fim o gelo se trincou, rachou, e ele estendeu a mão justamente quando os bombeiros e a família daquele menino chegou. E viram e olharam para aquele menino e viram como ele foi forte naquele momento em que só ele poderia fazer a mudança e salvar a vida do seu amiguinho. Mesmo com a sua mão envolta em sangue, porque a pedra doía em sua mão, ele não desistiu. Por que você quer desistir? Escuta, amados, em nome de Jesus. Somos realmente pessoas fracas, limitadas, mas Deus olha para mim, para você, e diz: ao meu lado você pode ser forte. Gideão também era fraco, mas Deus o chamou. E como foi esse chamado? Ele estava malhando trigo no lagar, um lugar impróprio, mas ele estava tentando fazer alguma coisa. Tem gente que se acomoda, diz: não tem mais jeito, eu desisti, olha, não adianta. Amados, ele tentava se esconder sim dos inimigos, mas ele tentava salvar o pouco que restava, amém? Ele estava sem esperança, assim, no versículo 13 diz aqui, olha, veja bem que coisa, mas Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isso não sobreveio. Ele estava sem esperança, porque tudo isso não sobreveio, mas mesmo sem esperança, ele estava tentando fazer a diferença. Ele era fraco aos seus olhos, olha o que disse:
no versículo 14 diz assim, que coisa tremenda, ele reconheceu que era fraco aos seus olhos, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força e livrar Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele me disse, ai Senhor meu, com quem eu livrarei Israel? Eis que meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Senhor, eu não tenho força, eu sou fraco. Meu amado, é isso que o inimigo quer que você pense, que você não vai conseguir, que você é fraco, que você nasceu para ser perdedor, que não adianta lutar. Escuta, olha a palavra que Gedeão disse, ai Senhor meu, com quem livrarei Israel? Eis que meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Veja bem, amados, ele era fraco aos seus próprios olhos. O Senhor poderia ter chamado alguém mais forte do que ele, mas chamou Gideão e lhe prometeu vitória. Ei, o Senhor está chamando é você. Presta bem atenção nessa palavra de hoje. Essa palavra Deus está falando para você. Não se acovarde, perdão. Não desista. Ah, mas eu cansei de mandar currículo. Olha, não é para mim, eu não tenho capacidade. O Espírito Santo te capacita. Não desista, lute. Deus fortaleceu a Gideão, dando-lhe do seu espírito, lá no capítulo número 6, versículo 34, então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina e os bezerritas se juntaram após ele. Veja que mudança. Aquele que estava dando desculpa, mas que tentava salvar o que restava, que dizia que era fraco, que era menorzinho da sua família. Agora Deus diz, eu serei contigo. E quando Deus diz, eu serei contigo, Ele capacita com o Espírito. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Oh, aleluia! E o Senhor quer te revestir com o Espírito da coragem, da ousadia, a lamanácia, da confiança. O Espírito de Deus transforma o fraco em um líder. Olha o que diz o versículo 25. Então Gideão enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se convocou após dele. Também enviou mensageiros a Zebulon, a Naphtali, e saíram no encontro. Olha, aquele que estava escondido agora começa a liderar. Olha que coisa tremenda. Deus o tira na Manácia, com Manácia, e começa a derramar o seu espírito e transforma o fraco em líder. Deus ainda permite prová-lo. Muitos hoje na Canaçube de Kev estão precisando, amados. Escuta, porém Deus também prova os fracos fortalecidos. Que coisa tremenda. Ele recebeu a bênção de ser fortalecido, mas não escapou de ser provado. Que coisa tremenda, o Espírito Santo fortalece, mas ele começa a perguntar, Deus, e levanta-se 33 mil guerreiros. O homem que estava escondido agora é líder de 33 mil. Porém o Senhor disse, ainda é muita gente. Se eu te der vitória com esse número de gente, olha, o povo vai bater no peito e vai falar que eles que fizeram. E o Senhor disse, diga para Gideão que os covardes se retirem. Gideão pensou que ia sair só meia dúzia, foram mais de 22 mil. Sobraram 10 mil. E o Senhor ainda disse para Gideão, ainda é muitos. E Gideão começa a ficar preocupado, porque os inimigos eram numerosos. E o Senhor disse para ele uma estratégia, desce ao ribeiro. E aquele que tomar água assim, colocou na boca, a língua, a água na boca, e beberam como esse não subirá. Mas aquele que ficar olhando de um lado para o outro, tomando água na mão, vigiando, esse irá. Sabe quantos sobraram? 300 homens. Como é que você vai enfrentar um exército inimigo que está consumindo a tua terra, o teu povo, com 300 homens? Deus prova na Massube de quebra, porque quando Deus te capacita, Ele prova também a tua fé. Ele prova para ver se você está preparado. Creio que Gideão ainda estava corajoso com o apoio de 10 mil. Porém, agora Deus manda separar somente 300 homens. Então Gideão foi provado e aprovado, fortalecido, e estava seguindo com 300. Não importa, meu amado, essa batalha pela qual você está passando, não vai ser com um número muito grande de pessoas que vão se levantar para te ajudar. Vai ser com poucos, mas esses poucos que Deus está ungindo e te levantando, e que Deus está te levantando como líder, dentro da tua casa, no meio da tua família, no meio do teu ministério, no teu chamado, Deus vai te dar uma grande vitória. Receba agora, em nome de Jesus. E foi com essa unção que Gideão, com 300 homens, derrotou o exército dos midianitas, como se fosse um só homem. Acredite, não importa o número dos teus inimigos, Deus hoje está te levantando. Acredite, receba agora a unção da coragem, da ousadia e da vitória, em nome do Senhor Jesus.
O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Que a graça, a comunhão, a virtude e as doces consolações do Espírito Santo repouse e esteja presente agora sobre cada vida, hoje e para todo sempre. Amém, Jesus.